Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Está comigo hoje, pela segunda vez, diga-se de passagem, Eduardo Martins. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa hoje à tarde, desta quarta-feira, que surgiu o sol, graças a Deus, né? Parou a chuva. O Eduardo, ele é trabalhador do abrigo espírita Oscar José Pitã, e não José Oscar Pitã, é Oscar José Pitã. E eu trouxe o Eduardo aqui para a gente bater um papo assim, mais exatamente, não somente sobre, mas mais exatamente sobre as dores do mundo, a fé. E de imediato, Eduardo, agora oficialmente eu quero agradecer a tua presença por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. Que é isso, Jader, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria a gente poder fazer essa troca de ideias sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, para nós é uma alegria e eu é que agradeço a oportunidade. Então, é um agradecimento mútuo, né? Isso mesmo. Jesus, Eduardo, quando ele veio há 2000 e poucos anos atrás, ele dizia algumas parábolas para o povo daquela época que serviram de herança para nós até hoje. Mas tem algumas parábolas que, não vou dizer todo mundo, mas algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de entender o que o mestre quis dizer na época. E uma das parábolas que ele disse, uma das falas que ele disse é o seguinte: não vim trazer a paz, e sim a espada. Eu admito que há 40 anos atrás, eu teria dificuldade em entender isso. Jesus, na minha cabeça, há 40 anos atrás, deveria vir trazer não a espada, e sim a paz. Como é que a doutrina espírita explica essas palavras de Jesus? Muito bem, eu acho que isso, né, Jader, é uma construção, é uma resposta a ser construída por nós. Ao mesmo tempo, isso está lá no Evangelho de Mateus, né? Não penseis que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. E de fato, isso num primeiro momento choca, né? Vindo de Jesus. Mas eu acho que é importante nós também fazermos um paralelo com muitas outras coisas em relação a isso. Por exemplo, e uma das mais importantes no Evangelho de João, quando Jesus afirma: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Então, acho que esta é a primeira base do nosso raciocínio, a construção do raciocínio em relação à paz. Porque fica claro aí a paz do mundo, que Jesus afirma, né? Mas não as deixo como o mundo dá, e a paz do Cristo, porque na frase, na afirmação, ele diz: a minha paz vos dou, vos deixo. Né? Ou seja, numa alusão muito clara de que essa paz vem de dentro, vem do interior. E eu acho que é importante essa analogia hoje, trazendo isso para os nossos dias, né? Como nós entendemos a paz ou a felicidade, que é uma busca permanente de todos nós. Sim. O que é
a felicidade? Como nós pautamos a nossa felicidade ou a busca por ela? Então, muitas vezes, e acredito que boa parte de nós ainda faz isso, coloca a paz nas questões exteriores. Ou seja, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma condição financeira legal, se eu tenho uma família estável, se eu tenho saúde, se eu tenho um bom carro, uma boa casa, essas coisas são muito pautadas na nossa felicidade. Mas o Cristo, quando ele diz a minha paz, ele está dizendo que isso vem de dentro, do interior. E a paz que nós colocamos sempre como questões exteriores, ela parece que nunca chega, né? Parece que está sempre faltando alguma coisa, porque num momento da vida nós estamos bem financeiramente, mas aí temos um problema afetivo. Aí daqui a pouco nós estamos bem afetivamente, com as finanças resolvidas, vem um problema de saúde. Daqui a pouco tudo isso está legal, nós perdemos um ente querido. Isso faz parte da transitoriedade da vida. Então, parece que a própria vida está nos dizendo assim, não é aí. Não está aí a paz, a verdadeira felicidade. Porque sempre muda. Nós estamos, parece, sempre correndo atrás de algo que talvez nunca venha. E a paz do Cristo, ela é interna. Então, esta paz de Jesus, ela é uma paz que está pautada na nossa consciência e, acima de tudo, na busca por combatermos as nossas imperfeições. Eu acho que esse é um grande início de um debate em relação às falas de Jesus. E aí eu te faço um outro questionamento. Existe digamos assim, uma fórmula que alguém, ou algum livro, ou algum ente por esse mundo afora, ou a doutrina espírita, nos diz para que nós possamos ter a paz que Jesus veio trazer? Acho que a grande questão é ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo onde está o dever. Eu acho que o cumprimento do dever é algo que nós precisamos buscar sempre. E esse dever ele vem corroborando com os ensinamentos do Cristo. Por exemplo, e aí voltando um pouquinho em relação à espada, né? Jesus nos deixou um evangelho e nos deixou um caminho a ser seguido. E é sempre importante, né, Jader? Jesus, ele não apenas falou, né? Eu acho que o grande legado de Jesus foi o exercício, o exemplificar em todas as suas questões. Então, a sequência deste evangelho, ele vem de encontro às nossas questões íntimas, né? Ou seja, aí que entra o embate. Ele não vem ao encontro, ele vem de encontro. Exatamente. Uhum. Ele vem de encontro às nossas questões íntimas, né? E esse é o ponto da espada, né? Indo um pouquinho mais adiante. Não vem trazer a paz, mas a espada. Mas ele transfere a luta para a luta íntima. A luta contra as nossas imperfeições. E esse é um dos pontos principais, né? O caminho para essa paz, ela passa pela luta íntima, interna, contra nós próprios. Eduardo, dá para se dizer que a pessoa que eu menos conheço sou eu mesmo? Santo Agostinho nos reforça isso no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-te. Né? E não é à toa também que em muitas das comunicações dos espíritos superiores, eles nos orientam à meditação, à análise íntima. Porque eu acho que esse é um principal ponto, né, Jader e telespectadores. No momento em que nós começamos a nos entender e nos olharmos com
com honestidade, de fato, olhar para dentro de verdade, né? Nós começamos a enxergar as nossas imperfeições e em momento que nós estamos enxergando essas imperfeições com mais clareza, nós temos o Evangelho como base para essas mudanças. Posso dar um exemplo? Pode, claro. Como o perdão. Jesus nos afirma, né, num diálogo com os apóstolos, lá no diálogo com Pedro, quando Pedro pergunta, né, depois de uma discussão que eles mesmos viveram, e Pedro reagiu a uma discussão verbal defendendo Jesus. Jesus, obviamente, no silêncio da sua paz interior, e depois Pedro questiona Jesus, mas mestre, e Jesus fala sobre o perdão, e ele diz, mas mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar, afinal de contas? 7 vezes? Né? E aí vem a famosa frase, né? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Sempre. Incondicionalmente. Isso dá para nós fazer um paralelo com uma espada, né? Porque essa é uma espada que machuca. Ainda, depois de mais de 2000 anos dessa afirmação. Será que nós já cumprimos essa lição de Jesus? Com certeza nos falta. É possível a gente dizer que a paz é calcada na fé, digamos assim? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Porque a fé, ela é diferente de acreditar. Né? Porque acreditar, eu posso acreditar hoje, amanhã eu deixo de acreditar. Posso acreditar no espiritismo, eu posso acreditar numa outra religião, enfim, e deixo de acreditar. A fé não. A fé, ela tem como base o nosso conhecimento e as nossas vivências. E ela é ampliada de acordo com quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos entendemos, quanto mais nós entendemos os porquês da vida, e o Espiritismo nos traz muitos deles, nós aumentamos a nossa fé. E isso, na própria questão do dia a dia, por exemplo, de doenças ou de enfermidades nossas próprias ou de familiares, se nós tivermos um conhecimento da nossa realidade, se nós tivermos fé na nossa imortalidade, que o Espiritismo veio nos trazer isso com toda clareza, fé nas nossas vivências anteriores e que nós seguimos adiante, que nós estamos a caminho, nós podemos entender, nós passamos a entender a enfermidade como um exemplo, como um caminho ou algo que nos traz a oportunidade do crescimento e não da dor, e não simplesmente na visão do castigo, né? Que não existe. Que não existe. E simplesmente a construção, aquela é uma oportunidade, por mais dolorosa que seja, de nós avançarmos na nossa evolução espiritual. Perfeito. Eduardo, a produção está me dizendo que falta 1 minuto para encerrar o primeiro bloco, mas eu vou te deixar uma pergunta para te responder no início do segundo bloco. E o questionamento é o seguinte: Jesus, com toda a sua sabedoria, sua genialidade, a sua sapiência, ele sabia que o mundo iria sofrer muitas transformações, certo? E aí é que vem o meu questionamento. Jesus não fundou nenhuma religião, não deixou nada escrito, certo? Será que essa espada também não fica por conta das religiões que se criaram em torno do Mestre e que, queiramos ou não, as religiões hoje dividem muito mais do que aglutinar pessoas? Ou seja, a minha religião, eu sou certo, a minha religião diz isso. O Eduardo, a religião do Eduardo não diz assim, diz assado. Então, isso também, será que Jesus não quis dizer isso também? Ou seja, a espada que as religiões vão dividir o mundo, vão dividir a humanidade.
Mas isso aí tu vai me responder. Ou sim, tu pode concordar e ok, pode discordar, sem problema nenhum, tá? Gente, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook, Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é rápido, menos de 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita e está aqui comigo hoje, para quem chegou agora, por exemplo, ligou a TV agora, Eduardo Martins, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, aqui de Santa Maria. E nós estamos falando sobre fé, sobre espada, sobre uma série de coisas. E no final do primeiro bloco, eu deixei para o Eduardo um questionamento seguinte: quando Jesus disse que não veio trazer a paz e sim a espada, eu perguntei para ele se as religiões, de certa forma, não podem ser encaradas como a espada, que Jesus já antevia que aconteceriam N religiões nesse planeta escola chamado Terra. Então eu deixo esse questionamento para o Eduardo, se as religiões também não podem ser a espada, uma das espadas a que Jesus se referiu. No começo da tua pergunta, né, você afirmou aí que Jesus não fundou nenhuma igreja. Não fundou nenhuma religião. Nenhuma religião, nenhuma igreja. Ele tem a base das nossas vidas íntimas, individuais, e depois isso para o coletivo. Mas de forma alguma, depois da sua crucificação, né, alguns apóstolos criaram a Casa do Caminho, né, que foi o início de um trabalho que tinha como base a divulgação do Evangelho de Jesus, com o trabalho ativo na ajuda e na caridade. Eu acredito que a questão essa que tu trouxe em relação à espada e às religiões foram coisas impostas pelos homens. Perfeitamente. Pelos homens. E não tem como base o ensinamento do Cristo. Porque jamais Jesus poderia colocar como a espada como um termo de guerra, ou de violência, ou de ataque uns contra os outros. Mesmo porque, como a gente conversou lá no início também, Jesus, ele vivenciou e exemplificou tudo o que ele falou e que nos deixou. Em nenhum momento, em nenhum ponto da sua trajetória como encarnado, ele usou de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressividade. Então isso é incoerente com a palavra de Jesus e com os atos.
Então a espada ela vem muito mais no sentido de que da guerra íntima, da luta interior, do bom combate, vamos chamar assim, né? O bom combate contra as nossas imperfeições. E voltando rapidinho em questão do perdão, como isso nos aflige? O ensinamento dado e o ensinamento vivenciado, né, Jader? É super importante. Um dos últimos ensinamentos de Jesus enquanto encarnado, pendurado na cruz, nos seus últimos suspiros do corpo físico, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exemplificando, num momento extremo, o que ele havia ensinado. Então, nós ainda hoje combatemos muitas vezes o perdão, no sentido que entendemos isso como uma fraqueza. Né? Por exemplo, será que o perdão é conivente com o pecado, ou com o conivente com o erro? Não é. Você perdoar, você não está sendo conivente com o erro, você não está concordando com aquela situação, né? Mas você está simplesmente deixando de ter esse sentimento negativo e procurando fazer algo que beneficie aquele agressor. Eduardo, tu chegaste a falar em algum momento, eu acho que foi até no primeiro bloco, que a fé traz, de certa forma, mais paz, digamos assim, paz interior, paz íntima. Mas como se explica que nos momentos das adversidades, não as pequenininhas, logicamente que não, né? Mas as grandes adversidades, as grandes atribulações da vida, a fé e, por via de consequência, a paz interior, ela é tipo uma esponja que absorve muito mais a adversidade, o pânico, o medo, do que propriamente a paz. Então, não há um choque aí de paz e fé? Eu acho que isso reflete, né, Jader, o nosso nível evolutivo. Então nós estamos a caminho, nós estamos em construção da nossa verdadeira fé, né? E uma fé não é imposta, não é simplesmente você impôs a fé, eu consigo entender mais ou menos e pronto, está resolvido. Nada é assim nas nossas vidas, né? É uma construção. Então, no momento em que você começa a entender algumas questões cruciais da vida, né? A própria questão, a questão de outras vidas, o que nós trazemos no nosso íntimo, se nós pararmos para pensar e refletirmos com calma e termos esta fé robusta de que nós já vivemos muitas encarnações, nós estamos no mundo de provas e expiações e nós vamos seguir adiante, o nosso destino é a perfeição relativa, que o próprio Cristo nos afirmou. Nós estamos no meio. Sim. Então, ou seja, é absolutamente natural, isso é importante. Nós falamos sobre o perdão, mas nós também temos que deixar muito claro o auto-perdão. Nós precisamos nos entender, nos perdoar que nós erramos. Então, esse medo, essa dúvida é natural. E esse talvez seja uma das espadas nossas. Ou seja, vamos combater isso? Não vamos fugir à luta. Vamos combater esses medos. Combater de que forma? Primeiro, pelo Evangelho, pelo conhecimento, pelo estudo e pela vivência. Então, o Evangelho deve ser aplicado no dia a dia. Eduardo, tu já, com certeza, deve ter ido, digamos assim, a um velório em que, num cerimonial ali, as pessoas dizem: fulano, descansa em paz. Me desculpa, mas duas coisas: ele realmente descansa, e descansa em paz? Até vou contar rapidinho uma experiência pessoal, né? Pois não, fica à vontade. Em relativo bem a isso que tu está me questionando. A primeira experiência que eu tive com a morte, o velório de um familiar,
Eu tinha em torno de 12 anos, que foi o meu avô paterno. Não venho de uma família espírita, né? Eu me tornei espírita a partir aí dos 25 anos de idade. Mas lá no íntimo, eu vendo o corpo do meu avô num velório, as pessoas chorando, a minha avó, meu pai, enfim, o que é normal dentro dessa situação. Mas algo para mim não estava legal, porque eu pensei assim, olhando lá o corpo do meu avô, né? Cadê meu avô? Acabou? Isso era uma pergunta que intimamente, por mais que eu tivesse lá 12 anos de idade, obviamente que hoje a gente entende que isso já vem dentro do nosso espírito, esse conceito, né? E aí o Espiritismo vem. Aí vem também ao encontro da fé. Ou seja, nos demonstrando, o Espiritismo acabou com a morte. Concordo. Acabou. Não tem mais. E isso muitas vezes também choca as pessoas. No sentido de encarar. Óbvio que tem tristeza? Tem. Tem saudade? Óbvio. É claro, isso é natural. Mas você deixa de ter revolta. Você deixa de entender aquilo como um fim. O fim é do corpo físico. Mas hoje, trazendo o exemplo lá do meu avô, eu sei que meu avô vive. E ele continua. E com certeza eu vou me reencontrar com ele em algum momento. A questão da paz, né, voltando à questão da pergunta, não há descanso. Há trabalho. Há trabalho. E não é o descanso, não é o trabalho, o conceito do trabalho que cansa, que não é um trabalho remunerado, vamos dizer assim. Ele continua na sua trajetória. E a paz, ela vem de acordo, vamos voltar a Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, tudo é uma construção. Então, o que nós queremos após, né, nosso desencarne, que a gente tenha uma situação mais feliz. Mas que nunca vamos descansar, no sentido de parar. Até porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Perfeito. Evoluímos tanto quanto encarnados, quanto no mundo espiritual. Eduardo, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, mas nesses 2 minutos vou te fazer um último questionamento. Quando a gente perdoa, deixa assim de se magoar com facilidade, não nos deixamos de nos magoar 100%, não, nós deixamos de nos magoar com facilidade, né? Significa dizer que nós estamos, digamos assim, melhorando espiritualmente falando? Tu vai me permitir? Sim. Eu vou fazer uma leitura, pequena leitura. Desde eu acho que seja em 1 minuto e meio. Muito rápido. Joana de Ângeles diz assim: felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a distender largamente. Perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Esse é o ponto respondendo a tua pergunta. Quem está perdoando é espírito em lucro. Ou seja, nós estamos evoluindo com isso. Perfeito. Eduardo, eu quero te agradecer por tu ter disponibilizado uma fração do teu tempo para estar aqui comigo hoje, para bater um papo sobre isso tudo que nós falamos. Dá um abraço lá no pessoal do Pitã, em meu nome, certo? Tenho grandes amigos lá. E se tu quiseres deixar alguma mensagem para o nosso público, por favor, a câmera 3 ali é toda tua, certo? Eu acho que a grande mensagem do nosso tema é a espada como um instrumento do Evangelho, ensinamentos de Jesus para o nosso combate íntimo, combate às nossas imperfeições. Nos entendermos, nos estudarmos e a partir deste Evangelho, dos ensinamentos, nós melhorarmos a nossa vida. O nosso dia a dia, o nosso relacionamento com os nossos familiares, no nosso ambiente da sociedade, nosso ambiente de trabalho, tudo isso é Evangelho. E nós podemos melhorar
toda essa relação que compõe a nossa vida, seguindo o Evangelho e buscando sempre a nossa melhoria íntima. E com essa mensagem, não sem antes agradecer, meu amigo, muito obrigado, certo? Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, deixando meu muito obrigado agora para o Eduardo e para os nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade de Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.